Oi, gente, é quase um oi sumida. Eu sei que eu tô um tempinho sem gravar vídeo pra cá, mas cheguei, voltei. O que importa é que agora eu voltei. Pronto. Final de ano passou, agora começo de ano 2023, vambora. Galera, voltei com os vídeos da Sessão Geronto, que esse programa ele tem o objetivo de falar das síndromes geriátricas de forma simples e direta para melhorar o atendimento das fisioterapeutas. Eu sou Renata Lima, para quem não me conhece, sou fisioterapeuta também, sou da uroginecologia e da gerontologia. E hoje eu vim falar sobre um tema um tanto delicado, que são as demências. Então vamos falar um pouquinho sobre como é que é a abordagem da gerontologia nos quadros de demência. Como é que a gente pode melhorar o nosso atendimento fisioterapêutico, o que a gente deve prestar atenção no nosso atendimento a respeito das demências. Então vamos lá. Eu gosto de falar muito sobre o quadro de funcionalidade da pessoa idosa e tirar um pouco, desmistificar um pouco, a gente ficar focado na doença, porque isso é o nosso padrão, né? Afinal de contas, a gente aprendeu a nossa profissão em cima de uma cultura que ela é muito mais voltada o olhar para a doença. E aí, com a gerontologia, ela traz uma visão multidisciplinar e fala muito de forma muito específica com a atenção na pessoa. E a gente sai um pouco desse olhar para a doença e olha para a pessoa. Isso que é o que eu mais amo dentro da gerontologia. Mas é lógico que a gente não pode esquecer, de fato, de entender de forma técnica e de forma científica o que pode acometer aquela pessoa, a saúde daquela pessoa. Então hoje vamos falar das demências. Uma das primeiras perguntas que eu vou responder aqui é quais são os tipos de demência. Então, basicamente, quando a gente fala de alterações cognitivas e comportamentais, eu quero puxar antes, falar das síndromes geriátricas. A síndrome geriátrica que está relacionada com as demências é a incapacidade cognitiva. Mas, para que a gente enquadre essa pessoa dentro das incapacidades cognitivas, eu primeiro tenho que entender que essa pessoa, além de ter um comprometimento cognitivo e comportamental, essa pessoa também tem alguma alteração funcional, ou seja, o comprometimento cognitivo e comportamental cria uma dificuldade funcional. O que significa isso? Significa que essa pessoa tem a funcionalidade dela, que é medida, verificada, rastreada, através das atividades de vida diária, básicas e instrumentais. Essa pessoa tem essa funcionalidade comprometida. Então, é quando a gente observa que o nosso paciente ele já não consegue fazer as atividades básicas como o autocuidado, higiene. Essa pessoa já não consegue fazer isso sozinha, tem dificuldades. Ou então, em casos ainda mais brandos, né, ainda está no início, essa pessoa ela começa a apresentar alterações nas atividades instrumentais. Essa pessoa começa a apresentar uma dificuldade de pegar um transporte, ela começa a apresentar uma dificuldade de fazer compras, mercado, ela já não consegue fazer a própria comida, cozinhar. Quadro clássico, deixei o fogão aceso, esqueci, deixei lá o fogão aceso. Então essas atividades instrumentais e básicas começam a ser comprometidas. E aí a gente tem a associação dessas condições, certo? Comprometimento cognitivo, comportamental, que afeta a funcionalidade dessa pessoa. Só que eu só sei que essa funcionalidade está afetada porque eu rastreei isso através das atividades de vida diária, básicas, instrumentais. Entendeu? Então, quando a gente fala de incapacidade cognitiva, eu estou falando especificamente desse quadro. Se essa pessoa tem lá um comprometimento cognitivo, não sei, começando a perder a função executiva, né? Ou seja, tem um declínio da função executiva. A função executiva, ela na verdade é um mix de diversas funções e faculdades mentais que a gente tem. Planejamento, por exemplo, para você planejar, fazer uma viagem.
você precisa planejar cada detalhe dessa viagem, comprar passagem, reservar hotel, fazer a mala, ver os dias que vai ficar, o tipo de roupa que vai usar. Você precisa planejar com relação a quais os passeios que eu vou fazer, certo? Então tudo isso é um planejamento, que é uma faculdade mental e que está incluída lá na função executiva. N outras situações, N outras faculdades mentais estão ali. Então, a função executiva ela é a última que a gente aprende. Então, lá na infância, a gente vai aprendendo aos poucos a organizar a nossa vida, tá? Não estou falando só de planejamento, não, mas a função executiva como um todo. E, infelizmente, ela é uma das primeiras faculdades cognitivas que a gente tem que se perde. É a função executiva, que ela é mais elaborada mesmo. E aí, se você tem lá o seu paciente, tá começando a apresentar um processo de função executiva que está ali em declínio. Essa pessoa tem um comprometimento cognitivo, essa pessoa já pode ser classificada ali como uma incapacidade cognitiva, essa pessoa já tem uma demência? Não, não necessariamente. Lembra, precisa estar afetando também as atividades de vida diária. Para isso a gente tem escalas, Lawton, Bartel, Peffer, para a gente poder pontuar qual é o grau de independência ou de dependência dessa pessoa. E assim a gente vai rastreando essa função dessa pessoa, desse indivíduo, tá? Então isso é uma forma da gente entender, peraí, tipos de demência tem diversos. Tem a doença de Alzheimer, que dos tipos de demência, ela representa em torno de 50% a 60% de todos os tipos de demências que existem no mundo. Então, por isso que ela é mais comentada, né? E a gente vai visualizar mais, cada vez mais, à medida que a gente está envelhecendo mais no mundo inteiro, no mundo todo, é natural que, infelizmente, a gente tenha mais pessoas com diagnóstico de doença de Alzheimer, porque vai crescer também. Bom, mas a gente tem demências de corpo de Levy, frontotemporal, demência vascular, a demência de Alzheimer, demência da doença de Parkinson. Então, eu tenho demências neurodegenerativas progressivas, que, por exemplo, a doença de Alzheimer é um tipo de neurodegenerativa, que ela vai afetar ali, comprometer o sistema nervoso central, enfim. Eu tenho os tipos de demência que podem ser reversíveis, que são, por exemplo, por conta de álcool, por conta de ação medicamentosa. A hidrocefalia por pressão normal é um tipo de quadro de demência possivelmente reversível. O que acontece nesse quadro? Eu tenho basicamente, ou melhor, obrigatoriamente, essa pessoa tem que apresentar 3 quadros clínicos, né? Um comprometimento cognitivo, demência, tá? Essa pessoa começa a ter um rebaixamento do nível de consciência, essa pessoa começa a apresentar uma alteração de memória, então é um tipo de demência amnéstico. Eu tenho um comprometimento a nível de incontinência urinária, então essa pessoa passa a apresentar subitamente, tá? Todos os 3 quadros clínicos que eu tô falando são súbitos. Então a demência, a incontinência e a alteração de marcha, equilíbrio, que pode gerar a queda. Então, subitamente, essa pessoa começou a apresentar esses 3 quadros clínicos. Então, nesse caso, é um tipo de demência possivelmente reversível. Porque você controlou ali a hidrocefalia por pressão normal, essa pessoa reverte o quadro de demência. Então, esse é um tipo, por exemplo, tá? Então, falei de álcool, falei medicamentosa também, essa pessoa pode apresentar. E, então, a gente já está sabendo ali quais são os tipos de diferenças entre as demências. Existe um outro detalhe também que eu gosto de falar, que é o seguinte, é o comprometimento cognitivo leve, ou a atual, né, a nomenclatura desde 2013, da DSM-5, que é transtorno neurocognitivo leve. Então, nesse caso, também, eu tenho uma alteração de cognição, tenho uma alteração comportamental, mas é leve,
mas obrigatoriamente afeta a minha função, a minha funcionalidade. De novo, repete, já sei que você falou, medida através das atividades de vida diária. Boa, então esses são basicamente os tipos de demência. Renata, mas como é que eu atendo cada um desses tipos? Calma que eu vou falar melhor disso já já, mas de qualquer forma, uma coisa que eu já vou reforçar aqui agora é o seguinte, recentemente eu estava respondendo uma dúvida que era sobre raciocínio clínico, um quadro específico de um tipo de doença, enfim. E o que eu respondi, né? Para que a gente tenha, dentro da gerontologia, para que a gente tenha o nosso raciocínio clínico, né, da fisioterapia, muito objetivo ali, muito claro pra gente, é importante que você entenda, basicamente, 3 situações, tá? Então, a primeira é o processo do envelhecimento. Se vocês sabem o que funciona, ou melhor, como funciona o processo do envelhecimento, o que é normal, o que não é, o que eu espero desse organismo, o que eu não espero, ou seja, não, eu sei que essa pessoa, por conta de X, Y, Z acontecimento no sistema tal, eu sei que é isso que vai acontecer nesse envelhecimento. Então você sabe as particularidades desse processo. Você entende isso, o que é normal, o que não é. Você sabe, conhece muito bem as síndromes geriátricas. As 7 síndromes, você conhece sobre fragilidade, você conhece sobre sarcopenia. Elas realmente ainda, fragilidade e sarcopenia, falando especificamente, né, não é uma síndrome geriátrica, não fazem parte das 7, mas tá quase lá, é um pezinho lá. Daqui a pouco se torna uma síndrome geriátrica, mas enfim, de qualquer forma a gente fala das 7 mais fragilidade mais sarcopenia. Bom, você entende muito bem que sinais e sintomas são esses, que o que pode estar acontecendo na saúde dessa pessoa, que está virando uma bola de neve a ponto de gerar diversas síndromes, né? Ah, mas olha só, essa pessoa tem uma incapacidade cognitiva. E olha só, essa pessoa tem imobilismo. E olha só, essa pessoa tem uma incontinência. Pronto, você já está rastreando ali e consegue visualizar a saúde dessa pessoa inteira em diversos aspectos da saúde. E não só de forma muito segmentada, tá? Então, esse é o segundo ponto para o nosso raciocínio clínico. O terceiro ponto é você fazer uma avaliação ampla, porque quando você entende o processo do envelhecimento, entende as síndromes geriátricas, faz uma avaliação ampla, uma avaliação global, uma avaliação onde você rastreia todos os aspectos da saúde daquela pessoa e somado ao que você entende aí eu falo, né, receber um paciente que tem uma doença base, né, lógico que você vai entender quais são as doenças que essa pessoa tem, né, o que essa pessoa tem de histórico, mas tem às vezes uma doença base ali que você precisa chamar mais atenção. E qual é a doença base dessa pessoa? A partir daí você entende a fisiopatologia daquela doença, somado a esses 3 conhecimentos, avaliação ampla, síndromes geriátricas, processo do envelhecimento, você consegue ter um raciocínio clínico mais fácil, mais eficaz, mais direto, objetivo, enfim. Então, quando a gente fala, né, quais são os tipos de demência, como é que eu vou atender cada tipo de demência, pensa primeiro nessa base, tá? Nesse tripé. Então, pensa no processo do envelhecimento, nas síndromes geriátricas e na avaliação ampla. Porque na avaliação ampla, você vai rastrear a funcionalidade dessa pessoa. Porque vamos pensar assim, ó. Basicamente, todos os tipos de demências que eu já falei aqui agora, vascular, copos de Levy, Alzheimer, basicamente, elas vão apresentar redução da força muscular, certo? Essa pessoa vai ter um comprometimento no equilíbrio. Essa pessoa vai alterar a marcha dela. Basicamente, eu já sei que isso são pontos em comum em cada uma delas. É lógico que, por exemplo, se eu falo de uma demência vascular, eu preciso entender em que área desse córtex, enfim, que área que foi comprometida.
que ponto é esse que foi comprometido? Se o paciente está apresentando uma hemiparesia, uma hemiplegia, se o paciente está apresentando... Quais são os quadros que ele está apresentando a partir da área que foi acometida? Então, nesse caso da doença vascular, ainda é mais específico, né? Não é simplesmente você, eu sei o que é doença vascular, sei o que eu vou fazer na fisioterapia. Não necessariamente, você tem que entender um pouquinho aquela área. Mas Renata, eu não sei. O que eu faço? Não vou atender esse paciente? Você vai fazer essa avaliação. Você pode muito bem perguntar antes também, né? O que a pessoa está se sentindo, como, enfim, foi indicado para você, o que ela tem. Lógico, né? Entendendo que essa é a importância da gente entender a doença base, mas não colocando a doença como o principal ali, né? Ou seja, tudo vai gerar em torno disso. Então é aquele meu paciente de Alzheimer. É o meu paciente de Parkinson. O paciente perde, ele desconfigura toda a personalidade dele a partir do momento que você personifica ele numa doença. Então, você vai entender a doença base, mas você vai entender também que você primeiro vai focar em avaliar e rastrear como está o quadro de saúde todo, global dessa pessoa. Porque tem a pessoa que está ali na sua frente. Tem uma doença base que vai te orientar, te ajudar em como você vai montar o seu diagnóstico, em como você vai montar o seu prognóstico, o seu objetivo, certo? Então, é isso. Não sei como avaliar, como tratar uma doença de uma demência vascular. Calma, faz esse rastreio, entenda como está a funcionalidade, como é que está esse comprometimento cognitivo, para você saber como você vai abordar. A partir daí, vamos pesquisar. Vi lá o exame, vi lá a indicação dos outros profissionais, do médico, dos parceiros, e que essa pessoa tem um comprometimento frontotemporal, porque existe a demência frontotemporal também. Pronto, já sei o que vai acontecer, aí você estuda, lógico, né? Já sei ali o que essa pessoa pode apresentar enfim, bradicinesia, ou se apraxia é outro comprometimento muito comum nas demências, tá? Já na fase mais moderada ali, já quase avançada. Então, se eu já sei que essa pessoa vai reagir dessa forma, o meu objetivo em relação ao que eu vou fazer de tratamento vai ser baseado nisso, tá? Então, basicamente, existem pontos em comum a respeito do comprometimento motor dessa pessoa que a gente já pode ter uma noção de, como é que eu vou trabalhar ali. E depois disso, você pode diferenciar quais são os tipos de demência para que você possa direcionar melhor ainda. Mas sempre, sempre, sempre pautado o seu raciocínio clínico nesses 3 aspectos que eu falei. Processo do envelhecimento, o que faz parte, o que é natural, o que é da senescência, o que é da senilidade, tá? Depois, quais são as síndromes geriátricas? O que esse paciente apresentou para mim que eu já sei que essa pessoa é portadora dessa síndrome geriátrica? Ou seja, existem sintomas, sinais ali que essa pessoa apresentou na hora da minha avaliação que eu já sei que, eu preciso tomar cuidado com isso. Por quê? Porque se eu sei que essa pessoa já está desenvolvendo essa síndrome, o risco de mortalidade, o risco de queda, o risco de fratura é maior. Então eu já vou me prevenir, já sabendo que a abordagem que eu vou utilizar já vai ser preventiva para X, Y, Z casos. E, por último, fazer essa avaliação, que para que você saiba as síndromes geriátricas, você tem que fazer uma avaliação ampla. Tá? Então, baseia nesses 3 pilares e depois você vai entender. Vai pesquisar, vai estudar, vai reler teu caderno da faculdade, o livro, vai pesquisar um artigo na internet, usa o PubMed, o Cielo, enfim. Usa essas plataformas e aí você já dá uma refrescada na memória ou mesmo atualizada, né, sobre aquela determinada doença base daquela pessoa. Aí a segunda pergunta é: por que a visão da gerontologia é importante para esse tipo de paciente? Eu acho que nesse vídeo, os primeiros 10 minutos desse vídeo eu já falei bastante, né? Primeira coisa que eu vejo é que a gente começa a enxergar a pessoa. Quando a gente fala de demências, eu estou falando de um indivíduo que já se prepara para algo muito impactante na vida dessa pessoa.
Porque os quadros de demência, eu vou falar mais especificamente do Alzheimer, ele desconfigura aquela pessoa. É como se aquela pessoa deixasse de ser quem ela é. Ela foi uma pessoa a vida inteira. E chega num determinado momento da vida dela, por N fatores, fatores intrínsecos e extrínsecos, fez com que ela desenvolvesse a demência. E aí ela passa a não ser e não se reconhecer, não reconhecer os outros. As pessoas que estavam acostumadas, familiares, amigos, que estavam acostumadas com aquela pessoa, não reconhecem mais. Não reconhecem porque ela mudou o comportamento dela, ela mudou, não lembra mais do que fazia, de como fazia. Então é uma doença que desconfigura o ser. Você deixa de ser quem você sempre foi. E então, quando eu venho com um olhar dentro da fisioterapia, que o que a gente pode fazer, né? Melhorar ao máximo de tempo a qualidade de vida dessa pessoa. Fazer com que ela mantenha a marcha por mais tempo, fazer com que ela não tenha risco de queda. Eu venho pedir para fazer o mínimo possível, né, de alterações domiciliares, porque você também não pode desconfigurar a casa da pessoa porque ela pode não reconhecer mais. Isso causa agitações. Mas enfim, você vem ali para tentar tornar aquele ambiente mais agradável. E aí você, com a gerontologia, você olha todos esses aspectos da saúde dessa pessoa. Então, você chega num momento muito delicado da vida dela, da vida dos familiares, e você pode trazer um conforto para aquele momento. A gente pensa muito que fisioterapia é reabilitação, mas a gente pode também reabilitar trazendo um conforto, mesmo que esse conforto não seja o ganho, a cura, sabe? Porque infelizmente não é assim que vai acontecer. Então acho que um diferencial é esse, é entender a pessoa além da doença que ela carrega ali, né, que ela desenvolveu, entender a pessoa independente da doença base, entender a pessoa independente de que você é fisioterapeuta e você tem que reabilitar e joga a perna pra cima, estica pra lá e faz, enfim, olhar a saúde da pessoa como um todo, sabe, entender a pessoa e respeitar a pessoa, trazer dignidade para esse processo de vida que essa pessoa tá vivendo, e os familiares, né, as pessoas ao redor também. Então acho que a visão da gerontologia ela é muito importante para isso. Falando de forma mais técnica, é importante a gente também entender que quando a gente avalia o que está acontecendo nessa pessoa de forma multidimensional, ou seja, entendendo as diversas dimensões da saúde dessa pessoa, isso facilita com que você consiga identificar pontos que possam, de forma mais precoce, né? Identificar de forma precoce pontos que se você não tivesse esse olhar mais amplo, se fosse só o segmentado, essa pessoa só ia observar esse ponto mais lá na frente, quando não é mais preventivo. Ou seja, você não ia conseguir estender mais o conforto dessa pessoa. Você ia já intervir de forma mais específica, às vezes muito mais dolorosa, enfim. Então, quando você olha você consegue ter esse olhar mais amplo, esse saber, né, de entender outras questões da saúde. Você não precisa dar diagnóstico de coisa que você não tem nada a ver, né? O nosso diagnóstico é fisioterapêutico. Você não tem que prescrever nada fora do seu âmbito, fora do que o nosso código de ética nos ensina e, enfim, nos respalda. Não tem nada a ver com isso. O fato é que quando você entende sobre saúde dessa pessoa de forma mais ampla, como a gerontologia, você consegue não só prever, mas você consegue intervir ali a gente precisa de um outro profissional aqui, vamos começar ali, né, a montar uma equipe. Nem todo mundo, a gente sabe, né, no Brasil nem todo mundo tem acesso a uma equipe multidisciplinar, para que o tempo todo tá ali visitando e todo mundo já tá pescando o que tá acontecendo
Não, às vezes é um profissional, às vezes somos nós, né, o fisioterapeuta, que vai identificar esses pontos. Mas se você não sabe que isso existe porque você ainda não aprendeu essa visão da gerontologia, como é que você vai conseguir explicar isso para o paciente ou para o familiar? De, olha, a gente está com necessidade aqui de um nutricionista, tá? Mas por quê? Por que eu estou com necessidade de um nutricionista? Porque você já começou a identificar que essa pessoa está com uma perda de peso acima do que é esperado, você já identificou uma perda de massa muscular, que isso está refletindo na sua conduta fisioterapêutica, tá? Então você consegue captar isso. Opa, a órtese dessa pessoa em relação à parte dentária não está adaptada. Provavelmente tem ali isso que está impactando na alimentação. Essa pessoa não consegue mastigar, então por isso que está reduzindo a ingesta alimentar. Opa, precisa de um dentista. Entende? Você consegue olhar isso de forma muito mais ampla, ok? Então acho que de forma mais filosófica, é o olhar para a pessoa e não para a doença e dar dignidade. De forma mais técnica, é você conseguir ter esse olhar mais específico para todas as áreas da saúde, a ponto de você poder intervir de forma muito mais eficaz, muito mais direta. Se a gente não fizer a abordagem multidimensional, o que acontece? Acho que eu também já respondi isso daí, né? Aí, quando a gente não olha, imagina, no início, quando eu não tinha gerontologia, e eu ia atender um quadro de incontinência urinária para um paciente que tem ali, né, a doença de Alzheimer, por exemplo. Tá? Por exemplo, tem Alzheimer. E aí me deparo com uma situação de que o paciente nem compreende. Gente, a gente tem muita dificuldade, independente da cognição dessa pessoa, tá? Imagina uma pessoa ali, eu sei que cognição tá ok, pontuação tá tudo bem. A gente já tem muita dificuldade em ensinar o que é assoalho pélvico, como contrair o assoalho pélvico, sabe? Então a gente utiliza diversos serviços, ou melhor, diversas técnicas. Visual, mostra a foto do assoalho pélvico, bota a pelve, uma pelve de pelúcia que eu tenho, não sei se vocês já viram, em outro vídeo posso mostrar, não sei se eu já mostrei antes, que tem lá o assoalho pélvico, né, tem a pelve. Então, a gente usa diversas formas, através do tato, enfim, através de visual também, o próprio espelho ali na região. Agora, imagina com uma pessoa que já está com comprometimento cognitivo e que tem muita dificuldade de compreender o que está sendo solicitado ali. Como eu lido com um paciente desse? Então, quando eu não tinha essa visão mais específica, mais ampla da gerontologia, eu me deparava com esses casos e ficava, meu Deus, o que eu faço agora? Mas quando você entende que, peraí, essa pessoa tem uma incontinência, essa pessoa tem uma incapacidade cognitiva, essa pessoa está com risco de uma síndrome da imobilidade, então essa pessoa já está começando a ficar mais sentada. Então, peraí, a incontinência urinária aqui agora, como é que eu vou trabalhar esse assoalho pélvico? Essa pessoa está com um déficit de marcha, ela consegue chegar no banheiro a tempo? Como está o ambiente dessa pessoa para ela ter acesso ao banheiro? Entende? É o fato da gente visualizar que, peraí, além de um assoalho pélvico, eu tenho tudo isso aqui para eu visualizar, para eu trabalhar, para eu abordar. E aí o nosso tratamento fica mais assertivo. Porque o raciocínio clínico, ele para de ser segmentado, olhar só para cá, e vou começar a observar outras coisas. Entende? Como é que está a higiene dessa pessoa? Porque está em uma incontinência urinária ali, risco de infecção urinária. Infecção urinária tem maior declínio do nível de consciência. Essa pessoa pode afetar mais ainda a demência. Entende? Então é um olhar mais amplo, tá? Enfim. Então acho que quando você não tem esse olhar multidimensional, essa visão da gerontologia, prejudique muito a forma como a gente escolhe o nosso tratamento,
a forma como a gente vai abordar. E aí, por exemplo, eu gosto de pensar assim, a gente tem que entender que você vai entender cada caso, né? O que vai acometer ali. Essa pessoa tem uma demência por conta da doença de Parkinson. Então apresenta rigidez, bradicinesia, tremor em repouso. Eu já sei quais são o que vai comprometer ali de forma, né, mais específica. Então, como é que eu vou trabalhar com essa pessoa? Se eu já sei que ela afeta a funcionalidade, afeta as atividades de vida diária, então por que eu não vou trabalhar agora para evitar que essa pessoa tenha comprometimentos articulares? Uma pessoa que tem uma dificuldade de fazer um movimento, às vezes já desenvolveu uma apraxia, então o controle desse movimento está muito afetado, não está conseguindo de fato fazer o que o cérebro quer, né? Aquele movimento. Se eu ainda tenho um comprometimento articular, como eu vou realizar esse movimento? Se eu tenho fraqueza muscular, como eu vou realizar esse movimento? Tá? Então, é importante a gente pensar nisso logo. Então, peraí. Então, no mínimo, eu tenho que manter a mobilidade dessa pessoa. Através de flexibilidade, através de força, através de movimento. Mas, Renata, como eu faço isso se o paciente não está pedindo o que eu estou fazendo? Ou não está fazendo o que eu estou pedindo? Uma das dicas é o seguinte: muitas das vezes a gente tem um comportamento, por exemplo, ou pode estar agressivo, é um comportamento mais impactante ali, essa pessoa está agressiva, ou a gente pode estar com um comportamento mais, por exemplo, uma pessoa com depressão, que é muito comum, fases mais avançadas, mais moderada, avançadas das doenças, das demências, geralmente está acompanhado ali de quadros depressivos. Então, essa pessoa não tem motivação para fazer. E associado ao fato de eu não estar conseguindo compreender esse novo movimento que está sendo solicitado, como é que eu vou fazer? E aí a gente entra naquele conflito, né? Meu Deus do céu, como é que a fisioterapia pode ajudar aqui nesse momento? Dicas é você investigar o que essa pessoa fazia, o que essa pessoa gosta. Então, por exemplo, trabalhar com auxílio de música, pergunta para os familiares que música que ela gostava, que música que ele escutava, que banda, enfim. Já vai introduzindo, por exemplo, música, vai introduzindo atividades, por isso que eu falo muito de fazer um material da fisioterapia, atividades que sejam coloridas, colocar pistas visuais. Para pacientes com doença de Parkinson, as pistas visuais ajudam e muito a controlar o freezing, por exemplo. Então, nas demências, por conta da doença de Parkinson, é interessante. Usa bastante objetos coloridos. Usar bastante atividades que a pessoa já estava acostumada a fazer. Então, como assim? Por exemplo, eu preciso movimentar o braço dessa pessoa, eu preciso fazer com que essa pessoa levante, eu preciso fazer com que essa pessoa caminhe. Usa movimentos que ela já estava acostumada a fazer. Isso que faz parte daquela memória não declarativa ou memória implícita, que não é tão afetada rapidamente, né, pela doença de Alzheimer, por exemplo. Então, essa pessoa, um exemplo clássico que eu gosto de lembrar, um paciente de demência de Alzheimer que eu tive, ela era nadadora. E aí, como é que eu vou fazer para movimentar a perna? Como é que eu vou fazer para movimentar braço? Vamos lembrar da natação. Como era quando você estava nadando? Vamos fazer exercício respiratório? Como era para você inspira, expira? Então, a gente pode ir trazendo essa memória inconsciente do que fazia, do que estava habituado a fazer. Um exemplo também, eu queria que a paciente ficasse na ponta do pé, né, e levasse a mão acima da cabeça, porque quando a gente mantém essa amplitude de ombro, isso também é um marco de funcionalidade, tá? Fala pro seu paciente isso daí. Manter as mãos sempre acima da cabeça, ou seja, ter essa amplitude de cintura escapular, essa amplitude articular de ombros, cotovelo, enfim,
Isso é um marco de funcionalidade, inclusive, tá? Quanto mais a pessoa não consegue levantar os braços acima da cabeça, maior é a dependência dessa pessoa. Lembra da funcionalidade? Dependência, atividade de vida diária. E aí, era uma pessoa que estava sempre na cozinha, cozinhava muito. Bora pra cozinha, vamos arrumar armário da cozinha. Pega o armário que tiver mais acessível, lógico também, né? Eu também não tenho grande estatura. Então, por favor, nada de ser muito alto, nada para botar o paciente num banquinho, pelo amor de Deus. Mas vamos arrumar aqui, ó. Tira o pote, bota o pote, pega o pote, tá? Ah, não dá para ser na cozinha porque é perigoso. Ok, tudo bem. Arranja se você tiver acesso a isso, né? Pega pregador de roupa e aí bota o pregador bem alto, tira o pregador dali. Então usa, né, um ambiente que tenha onde pregar o pregador. Então são formas da gente lembrar daquele movimento que a pessoa estava habituada a fazer e assim ela vai ter essa memória implícita para realizar aquela atividade. Isso tudo associado à música. Bastante atividades que sejam visuais, com cores. Então, como eu já falei, pistas visuais, bolas. O que não pode nesses casos? Infantilizar essa pessoa. Gente, pelo amor de Deus. Uma vez eu falei, eu percebi que um cuidador não estava fazendo curso nenhum. Não estava fazendo curso. Foi quando eu detectei, sabe quando? O cuidador falou assim: Dona Fulana tá virando criança. Eu falei, oi? A Dona Fulana tá com essa doença aí, tá virando criança de novo. Eu falei, você tava fazendo curso? Brincadeira, não ia afrontar a pessoa ali, mas na hora eu saquei que, peraí, tem alguma coisa estranha. Porque quando a gente tá falando de gerontologia, tá falando de curso para cuidado da pessoa idosa, a primeira coisa que é ensinada é não infantilizar essa pessoa. Porque ela não volta a ser criança, tá? O fato dela desconfigurar de fato quem ela esquece quem ela é, isso não significa que ela volte a ser criança. Mas Renata, ela volta a ter reflexos primitivos. Cara, mas o fato de o comprometimento do sistema nervoso central, a ponto dessa pessoa apresentar sinal de Bambinski, apresentar sinal de pressão palmar, isso te remete ao fato dessa pessoa virar criança? Gente, tá errado. Não pode infantilizar, não pode relacionar Lé com Cré, porque você apaga toda uma história de vida. Crianças são importantes, elas têm, a gente quando é criança, né, a gente tem o nosso processo de aprendizado ali, mas cara, quando eu ficar idosa, eu tenho toda uma bagagem de vida. Ah, mas Renata, você não se lembra disso. Mas não foi apagado. Tá vivo na minha história, nas pessoas que me conhecem. Então não infantilize essa pessoa, pelo amor de Deus. Eu digo que, por exemplo, o nosso material pode ser colorido. Mas por quê? Porque isso prende mais a atenção de qualquer um. A minha atenção prende. Eu não vou dar um negócio preto, um negócio branco. Não, dê colorido. É rosa, adoro rosa. É amarelo, é laranja. Enfim, isso vai chamar atenção, isso vai prender a pessoa ali. E lógico, a gente ainda tem a psicologia das cores. Olha aí, outro tema, bacana isso daí, né? A gente tem a psicologia das cores. A gente pode trabalhar essa motivação com as cores que o paciente gosta. A Renata, vou montar um material e vou sair por aí correndo atrás de verde bandeira que meu paciente... Não, calma, não é pra tanto assim. Mas, enfim, cores que sejam chamativas, que aumentem ali, por exemplo, laranja geralmente é uma vida, né? Enfim, então isso também faz com que a gente facilite o nosso tratamento em relação àqueles pacientes que estão mais avançados e que infelizmente estão com a motivação lá embaixo, né? E que se recusam a fazer fisioterapia. Então, use e abuse de cores, música, use e abuse da memória implícita, aquela não declarativa, a memória do que aquela pessoa já fez. Lembra, gente, que a gente precisa cavar essas histórias. Porque a gente lida muitas vezes com pessoas que não estavam acostumadas a fazer atividade física, a fazer exercício físico. E vem a fisioterapia para levanta a perna, estica a perna, faz isso, levanta, senta, caminha, olha o obstáculo, levanta o pé.
Outra coisa, paciente, demências, e várias delas, tanto demência de Alzheimer, vascular, enfim, frontotemporal, esse paciente ele tende a fazer aquela postura mais clássica, né? Aquela postura de demência, doença de Parkinson. Flexiona o joelho, é um paciente que tem dificuldade em levantar o pé. Então, o que vai acontecer com essa marcha? Vai ficar completamente alterada, vai ser projetada para frente. Então, se eu já sei que esse padrão acontece, que eu já sei que isso pode ser algo que vá acometer essa pessoa e ser risco de queda, então eu já vou me precaver. Então, trabalhar bastante a altura de passo com o nosso paciente. Então, durante um treino de marcha, que deve constar no nosso tratamento, é uma dica, né? Durante esse treino, falando também de forma preventiva, coloca obstáculos para essa pessoa passar por cima, mas esses obstáculos precisam, né, ser chamativos também, faça isso colorido, enfim. Então, use e abuse dessas estratégias para que você não perca esse paciente, porque ele de fato não está acostumado, não foi acostumado na vida a fazer exercício. A gente pega muito esse paciente, até porque, gente, hoje o que a gente vê é que existe uma pesquisa que diz que aproximadamente 20, 30% de quadros de demência poderiam ser evitados com medidas preventivas de cuidado com relação a não sedentarismo. Então, por exemplo, o sedentarismo ele é um fator de aparecimento de demências. Eu estou falando de doenças, lógico, mas as demências também. Então, por exemplo, uma pessoa que foi sedentária a vida inteira tem mais riscos de apresentar demências. Então, automaticamente, essa pessoa, se ela estiver desmotivada, ela não fez exercício, né? Ela é sedentária. Então, ela pode não estar motivada para fazer a fisioterapia. Então, use e abuse desses recursos para facilitar o seu tratamento. Bom, cadê? Tá. E, enfim, nosso objetivo dentro da fisioterapia em relação à gerontologia e os quadros de demência é muito a gente trabalhar em relação à prevenção, de acordo com a fase da demência que você encontra essa pessoa, né? Uma fase mais inicial, uma fase mais ali intermediária, avançada, enfim. De acordo com a fase, você vai ou trabalhar realmente a prevenção, já sabendo o que pode acontecer, ou você vai intervir de forma mais específica a respeito de, por exemplo, conforto. Então, por exemplo, numa fase mais avançada, você vai encontrar muito provavelmente o paciente que fica mais tempo sentado ou deitado, esse paciente interage pouco. Então, o que pode acontecer com essa pessoa? Pode acontecer as consequências da síndrome do imobilismo. Então, é uma pessoa que vai ter mais chances de contratura, alterações articulares, essa pessoa vai ter mais rigidez, que também é um quadro, dependendo do tipo de demência, também é comum acontecer já, né? Já é uma alteração. Mas, enfim, o imobilismo ele vai afetar ainda mais. Então, a gente pode vir com uma intervenção de, por exemplo, amenizar o paciente, tentar mobilizar o máximo que puder, para facilitar também para os cuidadores, para as pessoas que estão ali lidando com essa pessoa, tá? Então, o nosso atendimento, ele vai focar também no nível que você encontra o seu paciente com aquela determinada demência. Então, além de você entender os 3 pilares que eu falei do raciocínio clínico, quero ver se você lembra. Processo do envelhecimento, síndromes geriátricas e avaliação ampla. Além disso, você entendendo qual é o tipo de demência, dependendo do tipo de demência, qual é o local que está afetando, tá? E aí você entende, você sabendo qual é o nível que essa pessoa está, o grau de acometimento dessa demência, se é leve, se é intermediário, se é avançado, você sabe como e o que abordar, tá? Mas eu dei várias dicas aqui ao longo desse vídeo também sobre aquele paciente que está mais desmotivado, porque, enfim, também está acometido ali com a depressão. Galera, vou ficando por aqui. Eu agradeço a paciência, porque eu fiquei esse mês aí de dezembro sem fazer vídeo. Não puxa minha orelha. E espero que você esteja comigo aqui para os próximos vídeos.
Não esquece de deixar o like, fazer sua pergunta. Gostou do vídeo? Se não gostou, não fala nada não. Mas se você tem paciente com demências, a sua abordagem aí, como é que é? Você também faz esse tipo de estímulo? Também usa esse recurso? Enfim, gostou do vídeo? Deixa seu like, faz seu comentário. Um beijo e até a próxima. Tchau!